Olá, pessoal. Estamos aqui hoje a pedido de uma aluna para gravarmos a resolução de um exercício que tem o seguinte objetivo: descobrir a equação cartesiana de um vetor. E os dados do problema são dois pontos, é dado o ponto de origem, chamado de A, menos 1, menos 3, e é dado o ponto de extremidade, ponto B, chamado de meio, chamado de B, tem as coordenadas meio e 1 sobre 4. Então, para resolver esse exercício, você precisa ter em mente o seguinte: você tem dois pontos, então você precisa encontrar o vetor que forma esses dois pontos formam. Ou seja, fazer o A como origem e o B como extremidade. Tendo o vetor em mãos, basta aplicar a propriedade das equações cartesianas e você irá encontrar então essa equação. Então vamos lá? Descobrir que vetor é esse? Resolvendo, primeiro você precisa encontrar o vetor AB, ou seja, que vetor é esse que começa em A e termina em B? Para isso você usa a seguinte propriedade, que o AB, vetor AB é igual ao ponto B menos o ponto A. Então isso é sabido, digamos assim. Então o ponto B você substitui por meio e 1 sobre 4, menos o A, ponto A você substitui por menos 1 e menos 3. Continuando a resolução, como você tem uma diferença de dois vetores, você faz a primeira componente menos a primeira componente do outro vetor. Ficará então meio menos menos 1 no primeiro componente. Opa. Na segunda componente, a mesma coisa. A segunda componente menos a segunda componente do outro vetor. Então fica 1 quarto menos menos 3. Continuando, você fazendo essas contas, aqui você tem um inteiro. Menos com menos é mais. Então você tem meio mais um inteiro. Um inteiro é a mesma coisa que 2 meios. Então 2 meios mais um meio resulta em 3 meios. Na segunda componente, você vai ter menos com menos mais também. Então, você vai ter 1 quarto mais 3. 3 é a mesma coisa que 12 quartos. Então, você vai ter 12 quartos mais 1 quarto. Logo, você terá 13 quartos. Então, você encontrou o vetor AB. O vetor AB tem a primeira coordenada 3 meios e a segunda 13 quartos. Obtendo esse vetor, para você encontrar a equação cartesiana, basta você fazer o AB, que é o vetor, a primeira componente multiplicando I, mais a segunda componente multiplicando J. Lembrando que I e J são os vetores canônicos, certo? Então, basicamente é isso. Primeiro você encontra o vetor e depois coloca na forma cartesiana. Tudo bem? Obrigado e até uma próxima.